O milionário chega mais cedo em casa e não acredita no que vê. Alexandre Ferreira estava acostumado a chegar em casa sempre depois das 21 horas, quando todos já estavam dormindo. Naquele dia, porém, a reunião com os investidores em São Paulo terminou mais cedo que o esperado, e ele decidiu ir direto para casa sem avisar ninguém. Ao abrir a porta da entrada da mansão no Jardim Europa, Alexandre parou na soleira e não conseguiu processar o que seus olhos viam. Ali, no meio da sala de estar, estava Joana, a empregada doméstica de 28 anos, ajoelhada no chão molhado com um pano na mão. Mas não era isso que o deixou paralisado. Era a cena ao lado dela. Seu filho, Pedro, de apenas 4 anos, estava de pé com suas pequenas muletas azuis, segurando um pano de prato e tentando ajudar a jovem a limpar o chão. "Tia Joana, eu posso limpar essa parte aqui?" dizia o menino loiro, esticando o bracinho com dificuldade. "Calma, Pedrinho, você já me ajudou muito hoje. Que tal se sentar ali no sofá enquanto eu termino?" respondia Joana com uma voz suave que Alexandre nunca tinha ouvido antes. "Mas eu quero ajudar! Você sempre diz que somos um time!" insistia o menino, tentando se equilibrar melhor nas muletas. Alexandre ficou ali, imóvel, observando a cena sem ser notado. Havia algo naquela interação que o emocionou de uma forma que ele não conseguia explicar. Pedro estava sorrindo, algo que o empresário raramente via em casa. "Tá bem, meu pequeno ajudante, mas só mais um pouquinho, tá?" disse Joana, aceitando a ajuda do menino. Foi nesse momento que Pedro viu o pai parado na porta. Seu rostinho se iluminou, mas havia uma mistura de surpresa e receio em seus olhos castanhos. "Papai, você chegou cedo!" exclamou o menino, tentando se virar rapidamente e quase perdendo o equilíbrio. Joana se levantou assustada, deixando o pano cair no chão. Limpou as mãos rapidamente no avental e baixou a cabeça. "Boa noite, seu Alexandre. Eu não sabia que o senhor... Desculpe-me, já estava terminando a limpeza", gaguejou ela, claramente nervosa. Alexandre ainda estava processando a cena. Olhou para o filho, que continuava segurando o paninho, e depois para Joana, que parecia querer sumir. "Pedro, o que você está fazendo?" perguntou Alexandre, tentando manter a voz calma. "Tô ajudando a tia Joana, papai. Olha só." Pedro deu alguns passos vacilantes em direção ao pai, orgulhoso. "Hoje eu consegui ficar de pé sozinho por quase 5 minutos." Alexandre olhou para Joana, buscando uma explicação. A empregada mantinha a cabeça baixa, torcendo as mãos nervosamente. 5 minutos? Repetiu Alexandre, surpreso. "Como assim?" "A tia Joana me ensina exercícios todos os dias. Ela diz que se eu praticar bastante, um dia vou conseguir correr como as outras crianças", explicou Pedro com entusiasmo. O silêncio pairou no ambiente. Alexandre sentia uma mistura de emoções que não conseguia identificar. Raiva, gratidão, confusão. Ele voltou a olhar para Joana. "Exercícios?" questionou ele. Joana finalmente levantou a cabeça, seus olhos castanhos cheios de medo. "Seu Alexandre, eu só estava brincando com o Pedrinho. Não quis fazer nada errado. Se o senhor quiser, eu..." "Tia Joana!" interrompeu Pedro, movendo-se rapidamente para ficar entre os dois adultos. "Papai, a tia Joana é a melhor pessoa. Ela não desiste de mim quando eu choro porque dói. Ela diz que sou forte como um guerreiro." Alexandre sentiu algo apertar no peito. Quando foi a última vez que tinha visto o filho tão animado? Quando foi a última vez que tinha conversado com ele por mais de 5 minutos? "Pedro, vai para o seu quarto. Preciso falar com a Joana", disse Alexandre, tentando soar firme e mais gentil. "Mas papai..." "Agora, Pedro." O menino olhou para Joana, que lhe deu um sorriso encorajador e fez um sinal de que estava tudo bem. Pedro saiu mancando com suas muletas, mas antes de desaparecer na escada, gritou: "A tia Joana é a melhor pessoa do mundo!" Alexandre e Joana ficaram sozinhos na sala. O empresário se aproximou, notando pela primeira vez que a empregada tinha manchas de umidade nos joelhos da calça jeans e que suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar o chão. "De quando isso está acontecendo?" "Os exercícios, senhor." "Desde quando você faz exercícios com o Pedro?" Joana hesitou antes de responder. "Desde que comecei a trabalhar aqui, senhor, há uns 6 meses, mas juro que nunca deixei de fazer meu trabalho por causa disso. Faço os exercícios com ele na minha hora de almoço ou depois de terminar tudo." "Você não recebe nada a mais por isso", observou Alexandre.
Não, senhor, e não estou pedindo nada. Eu gosto de brincar com o Pedrinho. Ele é uma criança especial. Especial? Como assim? Joana pareceu surpresa com a pergunta. Como assim, senhor? Ele é determinado, senhor. Mesmo que os exercícios sejam difíceis e ele queira chorar, ele não desiste. E tem um coração enorme. Sempre se preocupa se eu tô cansada, se eu tô triste. É uma criança muito carinhosa. Alexandre sentiu de novo aquela opressão no peito. Quando foi a última vez que tinha parado para notar essas qualidades no próprio filho? E os exercícios? Como você sabe o que fazer? Joana abaixou a cabeça novamente. Eu tenho experiência com isso, senhor. Que tipo de experiência? Houve uma longa pausa. Joana parecia lutar internamente sobre o que dizer. Meu irmão mais novo, Lucas, nasceu com problemas nas pernas. Passei toda a minha infância levando ele para fisioterapia, aprendendo exercícios, ajudando ele a andar. Quando eu vi o Pedrinho, não consegui ficar parada vendo ele triste. Triste? Senhor, com todo respeito, o Pedrinho fica muito sozinho. A dona Mariana sempre está ocupada com as amigas e o senhor, bom, o senhor trabalha muito. Então pensei que talvez você pudesse ajudar. Sim, senhor, mas se o senhor não quiser que eu faça isso, eu paro imediatamente. Só queria... O que você queria, Joana? Ela levantou o olhar e, pela primeira vez, Alexandre viu determinação em seus olhos. Queria que ele sorrisse mais, senhor. Uma criança deveria sorrir todos os dias. Alexandre ficou em silêncio por um momento. Pensou em quantas vezes tinha visto Pedro sorrir nas últimas semanas. Não conseguia lembrar de nenhuma. Cadê a Mariana? A dona saiu para jantar com as amigas, disse que voltaria tarde. E você ficou aqui com o Pedro? Sim, senhor. Ele jantou, tomou banho, fizemos os exercícios e eu estava terminando de limpar porque ele derrubou o suco na sala. Ele quis me ajudar a limpar. Alexandre olhou ao redor da sala, notando pela primeira vez como tudo estava impecável. Os móveis brilhavam, não havia um grão de poeira em lugar nenhum, e até as plantas pareciam mais vivas. Joana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que você trabalha como empregada doméstica? Como assim, senhor? Você claramente tem conhecimento de fisioterapia. É boa com crianças, é dedicada. Por que não trabalha na área da saúde? Joana sorriu com tristeza. Porque não tenho diploma, senhor. Aprendi tudo cuidando do meu irmão, mas isso não vale nada de forma oficial. E preciso trabalhar para sustentar a minha família. Sua família? Minha mãe e meu irmão Lucas. Ele tem 16 anos agora. Estuda de manhã e trabalha à tarde numa lojinha. Minha mãe limpa escritórios à noite. A gente se vira como pode. Alexandre sentiu uma estranha mistura de admiração e vergonha. Ali estava uma jovem de 28 anos, trabalhando duro para sustentar a família e ainda encontrando tempo e energia para cuidar de seu filho com carinho e dedicação. E você nunca pensou em estudar? Fazer um curso de fisioterapia? Joana riu com tristeza, mas não havia alegria naquele som. Com que dinheiro, senhor? Com que tempo? Eu saio de casa às 6 da manhã, pego 2 ônibus para chegar aqui às 7h30, trabalho até às 18, pego 2 ônibus de volta, chego em casa às 21 horas, ajudo meu irmão com as tarefas, preparo o jantar e quando vou dormir já é quase meia-noite. Nos fins de semana, faço faxina em outras casas para ganhar um extra. Alexandre ficou em silêncio, absorvendo aquelas informações. Ele não fazia ideia da vida de Joana, além das 8 horas que ela passava em sua casa. Joana, posso ver os exercícios que você faz com o Pedro agora, senhor? Se for possível. Joana hesitou. Ele já está de pijama, senhor, e geralmente fazemos os exercícios de manhã, antes das aulas online dele. De manhã? Sim, senhor. Chego às 7h30, preparo o café da manhã do Pedrinho e, enquanto vocês ainda estão dormindo, fazemos uma sessão de exercícios no jardim. Depois ele toma banho, toma café e fica pronto para as aulas. Alexandre percebeu que não sabia nada sobre a rotina do próprio filho. Ele saía de casa às 7 da manhã e chegava sempre depois das 21 horas. Nos fins de semana, geralmente estava no escritório em casa ou em reuniões de negócios. E ele gosta desses exercícios? Ele adora, senhor. No começo era difícil porque sentia dor, mas agora ele mesmo pede para fazer. Ontem conseguiu ficar de pé sem as muletas por quase 3 minutos seguidos. 3 minutos? Alexandre arregalou os olhos.
Mas o fisioterapeuta disse que isso ainda ia demorar meses para acontecer. Joana corou. Talvez o Pedrinho esteja mais motivado agora, senhor. Motivado porque quer te impressionar? Joana hesitou. Quer impressionar o senhor também. Me impressionar? Ele sempre fala do senhor, seu Alexandre. Diz que quando conseguir andar bem, vai poder trabalhar com o senhor quando crescer. Diz que quer ser igual ao papai. Alexandre sentiu os olhos marejarem. Não tinha ideia de que Pedro pensava nele dessa forma. Naquele momento, ouviram passos na escada. Era Pedro descendo devagar com suas muletas. Papai, você ainda está aqui? Disse aliviada. Pedro, você deveria estar dormindo, disse Alexandre, mas sem tom de bronca. Não consegui dormir. Fiquei pensando, você não vai despedir a tia Joana, né? A pergunta pegou Alexandre desprevenido. Por que acha que eu despediria ela? Porque você estava sério quando me mandou subir, e a mamãe sempre fica brava quando as empregadas fazem coisas que ela não mandou. Alexandre olhou para Joana, que voltou a baixar o olhar. Pedro, vem cá, disse Alexandre, se ajoelhando para ficar na altura do filho. O menino se aproximou, apoiado nas muletas. Você gosta da Joana? Muito. Ela é minha melhor amiga. Por que ela é sua melhor amiga, Pedro? Ele pensou por um momento. Porque brinca comigo, me escuta quando falo e nunca tem pressa quando demoro para fazer as coisas. E ela acredita que vou conseguir andar igual às outras crianças. E eu também sou seu amigo? Perguntou Alexandre, sentindo o coração apertado. Pedro hesitou, e Alexandre viu no rosto do filho uma tristeza que o cortou como uma faca. Você é meu papai, não meu amigo, disse Pedro baixinho. Os papais são importantes, mas os amigos são os que ficam com a gente. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Joana, que também estava visivelmente emocionada. Pedro, eu gostaria muito de ser seu amigo. Você me ensinaria? Os olhos de Pedro brilharam. Sério, papai? Sério mesmo? Sério? Mas aí você tem que brincar comigo, ouvir minhas histórias e vir ver meus exercícios com a tia Joana. Alexandre sorriu, sentindo uma emoção que não experimentava havia anos. Fechado. Amanhã de manhã quero ver esses exercícios. De verdade. Pedro pulou de alegria, quase perdendo o equilíbrio. Tia Joana, ouviu? O papai vai ver nossos exercícios. Joana sorriu, mas Alexandre notou uma preocupação em seus olhos. Senhor Alexandre, o senhor não costuma estar em casa de manhã. Amanhã eu vou estar, disse Alexandre com firmeza. Aliás, acho que preciso repensar algumas prioridades. Pedro abraçou o pai, ainda apoiado nas muletas. Papai, agora tem 2 melhores amigos, você e a tia Joana. Alexandre abraçou o filho, sentindo um amor tão forte que quase o sufocou. Como ele tinha deixado esse menino incrível escapar de sua vida? Agora vai dormir, campeão. Amanhã vai ser um dia especial. Depois que Pedro subiu, Alexandre se virou para Joana. Obrigado, disse simplesmente. Por que, senhor? Por cuidar do meu filho quando eu não soube como fazer. Joana sorriu timidamente. Ele é uma criança especial, senhor. Qualquer um se apaixonaria por ele. Mas nem qualquer um dedicaria o tempo livre para ajudar ele. Nem qualquer um teria a paciência e o conhecimento que você tem. Seu Alexandre, posso fazer uma pergunta? Claro. É verdade que amanhã? Alexandre parou para pensar. Tinha 3 reuniões marcadas antes das 9 da manhã. Tinha uma videoconferência com investidores dos Estados Unidos às 8 da manhã. Tinha um relatório para terminar antes do meio-dia. Sim, disse surpreendendo-se. Vou estar aqui. Naquela noite, Alexandre subiu para o quarto pensando na conversa. Mariana ainda não tinha chegado, então ele aproveitou para entrar no quarto de Pedro. O menino estava dormindo, mas suas muletas estavam cuidadosamente apoiadas na mesinha de cabeceira, prontas para o dia seguinte. Alexandre sentou na beirada da cama e observou o filho dormir. Como aquele menino tinha crescido tanto sem que ele percebesse? Quando Pedro tinha se tornado essa pessoa valente e determinada? Pegou o celular e cancelou as 3 reuniões da manhã seguinte. Depois, escreveu um e-mail explicando que a videoconferência teria que ser remarcada. Pela primeira vez na carreira, Alexandre estava colocando a família em primeiro lugar. Quando Mariana chegou em casa por volta das 11 da noite, Alexandre estava esperando ela na sala. Você chegou cedo hoje, disse ela, tirando os sapatos. Aconteceu alguma coisa? Mariana, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o Pedro, sobre nossa família, sobre o que está acontecendo nesta casa. Mariana suspirou e sentou no sofá ao lado dele.
Alexandre, se for sobre mais médicos para o Pedro, eu já te disse. Não é sobre médicos. É sobre a Joana, a empregada. O que tem ela? Você sabia que ela faz exercício de fisioterapia com o Pedro todos os dias? Mariana desviou o olhar. Sabia, senhor. E por que não me contou? Porque você ia se preocupar com responsabilidades, processos, essas coisas que sempre te preocupam. Mariana, ela está ajudando nosso filho a andar melhor. Eu sei, Alexandre, explodiu Mariana. Acha que eu sou bega? Acha que não vejo o Pedro mais feliz? Acha que não noto os progressos dele? Então por que não me contou? Mariana se levantou e começou a andar pela sala. Porque você nunca está aqui, Alexandre. Porque quando tá, quer saber se o Pedro tomou os remédios, se foi para terapia, se fez as tarefas da escola. Nunca pergunta se ele riu hoje, se divertiu, se foi feliz. Alexandre ficou em silêncio, absorvendo as palavras da esposa. E a Joana, continuou Mariana, a Joana faz o Pedro sorrir, faz ele acreditar que pode conseguir qualquer coisa. Então eu deixei ela continuar, porque meu filho precisa disso. Por que nunca me disse que se sentia assim? Mariana parou de andar e olhou para o marido. Alexandre, quando foi a última vez que a gente conversou sobre algo que não fosse trabalho ou médicos do Pedro? Alexandre tentou lembrar, mas não conseguiu. Não lembro. Nem eu. E sabe por quê? Porque você não está aqui. Fisicamente talvez, mas mentalmente você está sempre no escritório, no telefone, no computador. Eu criei o Pedro sozinho, Alexandre. E agora a Joana está me ajudando a fazer isso. Alexandre sentiu a culpa crescer no peito. Eu não sabia que você se sentia assim, porque você nunca perguntou. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Alexandre processava tudo o que tinha acontecido naquele dia. Primeiro, a revelação sobre Joana e Pedro. Agora, a revelação sobre sua própria negligência como pai e marido. Mariana, quero mudar isso. Mudar o quê? Tudo. Quero estar presente na vida do Pedro, na sua vida. Quero que a gente seja uma família de verdade. Mariana olhou com ceticismo. Alexandre, você já disse isso antes. Lembra quando o Pedro nasceu? Quando ele foi diagnosticado? Você sempre diz que vai mudar, mas o trabalho sempre vem primeiro. Desta vez é diferente. Por quê? Porque hoje eu vi meu filho pela primeira vez. Realmente vi ele. E percebi que se não fizer algo agora, vou perder os anos mais importantes da vida dele. Mariana suspirou. Alexandre, quero acreditar em você, mas preciso de ações, não de palavras. Então, amanhã de manhã, vem ver. Vou ver os exercícios que a Joana faz com Pedro. Você cancelou suas reuniões? Cancelei. Mariana arregalou os olhos. Em 15 anos de casamento, nunca tinha visto Alexandre cancelar reuniões por motivos familiares. Talvez desta vez seja realmente diferente, murmurou ela. Vai ser, eu prometo. Na manhã seguinte, Alexandre acordou às 6h30, tomou banho, vestiu uma roupa casual, algo raro em dias de semana, e desceu para a cozinha. Joana já estava lá, preparando o café da manhã. Bom dia, Joana, disse ele, surpreendendo a empregada. Bom dia, seu Alexandre. O senhor acordou cedo hoje. Pois é. Cadê o Pedro? Ainda está dormindo, senhor. Geralmente ele acorda às 7h30. E que horas vocês fazem os exercícios? Às 8, senhor. Depois que ele toma café. Alexandre olhou o relógio. 7h15. Posso ajudar em alguma coisa? Joana pareceu surpresa. Senhor, o café da manhã. Posso ajudar a preparar. Hã? Claro, senhor. O Pedrinho gosta de panquecas às segundas. Panquecas? Eu não sabia disso. Joana sorriu. Ele diz que precisa de energia extra para começar a semana com os exercícios. Alexandre observou Joana preparar a massa das panquecas, notando o cuidado com que fazia tudo. Não era apenas comida, ela preparava algo especial para Pedro. Joana, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor. Por que você se importa tanto com o Pedro? Joana parou de mexer a massa e pensou por um momento. Seu Alexandre, quando eu era criança, via meu irmão Lucas sendo rejeitado pelas outras crianças por causa das dificuldades dele. Via a tristeza nos olhos dele quando queria brincar, mas não conseguia acompanhar. Quando olho para o Pedrinho, vejo o mesmo olhar que o Lucas tinha quando era pequeno. E o que você fazia pelo seu irmão? Eu era a melhor amiga dele, inventava brincadeiras em que ele pudesse participar, animava ele a tentar coisas novas, comemorava cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Joana sorriu, e Alexandre viu o orgulho em seus olhos. E funcionou. Hoje, o Lucas está no 2º ano do ensino médio, trabalha, ajuda a sustentar a família e é uma das pessoas mais determinadas que conheço. Ele ainda tem limitações, mas nunca deixa isso impedi-lo de viver. E você quer o mesmo pro Pedro. Quero que ele seja feliz, seu Alexandre. Quero que ele acredite que pode conseguir qualquer coisa.
porque com essa família privilegiada que ele tem, com todo o amor e apoio que vocês podem dar, ele pode chegar muito mais longe do que meu irmão jamais sonhou. Alexandre sentiu novamente aquela mistura de admiração e vergonha. Joana tinha razão. Pedro tinha todas as vantagens do mundo, mas ainda assim estava triste e sozinho porque faltava o que mais importava: a atenção e amor dos pais. Nesse momento, Pedro apareceu na cozinha, ainda de pijama e com suas muletas. "Papai!" gritou, surpreso. "Você não foi para o trabalho? Bom dia, campeão! Hoje vou ficar aqui para ver teus exercícios, lembra?" Pedro sorriu de orelha a orelha. "Sério? Você vai ver como eu sou forte." "Claro que sim, mas primeiro vamos tomar café. A Joana fez panquecas especiais para você." Durante o café da manhã, Alexandre observou a interação entre Pedro e Joana. Eles conversavam como velhos amigos, rindo de piadas internas, planejando os exercícios do dia. Pedro estava radiante, falando sem parar sobre coisas que queria mostrar ao pai. "Papai, sabia que eu já consigo subir 3 degraus sem as muletas? 3 degraus? Isso é incrível! E sei fazer alongamentos como os grandes." "Que tipo de alongamentos?" "A tia Joana me ensinou. Ela diz que é importante preparar os músculos antes do exercício." Alexandre olhou para Joana impressionado. Ela realmente sabia o que estava fazendo. Às 8 em ponto, eles saíram para o jardim. Mariana também desceu e observava da janela da cozinha, curiosa para ver como Alexandre reagiria aos exercícios. "Tá bem, Pedrinho", disse Joana, estendendo um colchonete no gramado. "Vamos começar com os alongamentos." "Sim, papai, senta aqui do lado para ver." Alexandre sentou na grama, algo que não fazia havia anos. Pedro se deitou no colchonete e começou a fazer movimentos de alongamento que surpreenderam Alexandre pela precisão e seriedade com que eram executados. "Muito bem, Pedro. Agora vamos trabalhar o equilíbrio." Ela ajudou Pedro a ficar de pé e colocou as muletas ao lado. "Lembra do que a gente praticou? Você vai tentar ficar de pé sem as muletas por 30 segundos. Se conseguir, amanhã tentamos 45. Posso tentar 1 minuto inteiro?" "Calma, vamos com calma. 30 segundos está ótimo." Pedro soltou as muletas e ficou de pé sozinho. Alexandre prendeu a respiração. O menino tremia um pouco, claramente se esforçando para manter o equilíbrio, mas estava conseguindo. 15 segundos, contou Joana. "Tá indo muito bem." "Papai, tá vendo?" perguntou Pedro, sem tirar os olhos de um ponto fixo à frente. "Tô vendo, filho. Você é incrível." 25 segundos, continuou Joana. "Quase lá." 30! Gritou Pedro e nesse momento perdeu o equilíbrio e começou a cair. Joana rapidamente o segurou, evitando a queda. "Eu consegui 30 segundos." Pedro estava radiante. Alexandre estava emocionado. Ele se levantou e foi abraçar o filho. "Pedro, isso foi fantástico. Tô muito orgulhoso de você. Agora você entende por que eu amo fazer exercício com a tia Joana." "Entendo perfeitamente." Eles continuaram os exercícios por mais 30 minutos. Joana guiou Pedro por diferentes atividades: caminhadas com as muletas, exercícios de fortalecimento de pernas, práticas de equilíbrio, e Alexandre ficou impressionado com o conhecimento dela e com a paciência infinita que demonstrava. Quando terminaram, Pedro estava cansado, mas feliz. "Tia Joana, amanhã eu posso tentar 45 segundos sem as muletas?" "Claro, mas agora vamos tomar banho e se preparar para as aulas online." "Papai, você vai estar aqui amanhã também?" Alexandre olhou para Joana e depois para o filho. "Vou sim. Aliás, estava pensando, e se eu ficasse aqui todas as manhãs para ver teus exercícios?" Pedro abraçou o pai com tanta força que quase o derrubou. "Sério? Todo dia?" "Todo dia." Naquela tarde, depois que Pedro terminou suas aulas online, Alexandre chamou Joana para uma conversa particular no escritório. "Joana, quero te fazer uma proposta." "Que tipo de proposta, senhor?" "Quero que você se torne a acompanhante terapêutica oficial do Pedro." Joana arregalou os olhos. "Senhor, eu não tenho formação em fisioterapia. Você tem conhecimento, tem uma conexão especial com meu filho e ele confia completamente em você. Quero formalizar isso." "Mas, senhor, eu não tenho diploma." "Isso a gente resolve. Você gostaria de fazer um curso de fisioterapia?" Joana ficou em silêncio por um longo momento. "Seu Alexandre, isso seria um sonho, mas eu não tenho como." "Se eu pagasse o curso, você faria." "O senhor pagaria meus estudos?" "Pagaria o curso, os livros, o transporte e você continuaria recebendo seu salário normalmente. Na verdade, aumentaria seu salário, já que suas responsabilidades seriam maiores." Joana começou a chorar. "Seu Alexandre, eu não sei o que dizer." "Diga que sim. O Pedro precisa de você, e você merece ter a chance de estudar o que ama." "Mas e o trabalho da casa, as outras tarefas?" "Vamos contratar outra pessoa para as tarefas domésticas. Seu foco seria exclusivamente no Pedro." Joana não conseguia parar de chorar. "Por que está fazendo isso?" "Porque ontem à noite percebi que quase perdi a chance de conhecer meu próprio filho. E hoje de manhã vi que você está dando a ele algo que eu não soube dar: esperança e confiança. Quero que você continue fazendo isso, mas de forma oficial e reconhecida." "Mas e se eu não conseguir passar no curso?"
Você vai conseguir, tenho certeza. Joana secou as lágrimas e olhou para Alexandre com determinação. Então eu aceito, seu Alexandre. Vou estudar muito e fazer o melhor trabalho que puder com Pedrinho. Sei que você vai. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Alexandre começou a sair de casa mais tarde, participando dos exercícios matinais de Pedro, cancelou várias reuniões para estar presente nos momentos importantes do filho. Mariana também passou a se envolver mais, juntando-se às sessões de exercícios algumas vezes e conversando mais com Alexandre sobre como poderiam melhorar como família. Joana começou o curso de fisioterapia semanas depois, com todas as despesas pagas por Alexandre. Ela continuou trabalhando com Pedro, aplicando o que aprendia no curso e trazendo ainda mais progresso ao menino. Pedro, por sua vez, estava mais feliz do que nunca, não só pelos exercícios, mas porque finalmente sentia que tinha seus pais por perto. Alexandre, que antes vivia para o trabalho, começou a descobrir o que significava ser pai e marido. Ele passou a reservar tardes para brincar com Pedro, ouvir suas histórias e planejar atividades em família. A casa, que antes era silenciosa e fria, agora estava cheia de risadas e conversas. Joana, com seu esforço e dedicação, não apenas transformou a vida de Pedro, mas também ajudou a unir uma família que estava se desfazendo sem perceber. E, acima de tudo, Pedro sorria todos os dias, exatamente como Joana sempre quis. Pedro estava radiante com a presença do pai. Seus progressos nos exercícios aceleraram, impulsionados pela atenção que recebia. Em uma semana, ele conseguiu ficar 1 minuto inteiro sem as muletas, um marco que encheu a casa de alegria. Em 2 semanas, deu 5 passos consecutivos sem apoio, cada passo marcado por um esforço visível, mas também por uma determinação que surpreendia todos. Mariana observava essas mudanças, com uma mistura de felicidade e cautela. Estava encantada ao ver o marido mais presente, mas ainda temia que fosse algo temporário, como tantas outras promessas que Alexandre fizera no passado. Uma manhã, durante os exercícios no jardim, Pedro alcançou algo que ninguém esperava. Ele soltou as muletas, respirou fundo e caminhou 8 passos trêmulos até chegar ao pai. "Papai, eu caminhei sozinho!" gritou Pedro, jogando-se nos braços de Alexandre, que o segurou com força, os olhos marejados de emoção. "Você conseguiu, campeão! Você realmente conseguiu!" Joana, ao lado, também chorava, orgulhosa do progresso de Pedro. "Tia Joana, viu? Eu caminhei!" "Vi sim, meu guerreiro, você é incrível!" Mariana, que estava na cozinha, ouviu os gritos e correu para o jardim, chegando a tempo de ver Pedro dar mais alguns passos sem apoio. "Meu Deus, Pedro!" exclamou ela, caindo de joelhos para abraçar o filho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Alexandre e Mariana sentaram-se na sala para conversar sobre as mudanças que estavam transformando suas vidas. "Alexandre, preciso confessar uma coisa", disse Mariana, hesitante. "O quê?" "Eu estava pensando em me separar de você." Alexandre sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "O quê?" "Eu me sentia sozinha, Alexandre. Sentia que estava criando Pedro sozinha enquanto você vivia para o trabalho. Eu não aguentava mais." Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos, antes de continuar. "Mas agora vejo um homem diferente. Vejo o pai que sempre quis que você fosse, o marido com o que me casei. Só preciso saber se isso vai durar." Alexandre segurou a mão da esposa, com firmeza, mas com ternura. "Mariana, eu quase perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida por causa do trabalho. Isso não vai acontecer de novo, eu prometo." "Como você pode ter certeza?" "Porque descobri que nada vale mais do que ver meu filho caminhando até mim com um sorriso no rosto. Nenhum negócio, nenhum dinheiro, nada vale isso." Mariana olhou nos olhos dele, procurando sinais de hesitação, mas só encontrou sinceridade. Ela assentiu lentamente, ainda processando a mudança. Algumas semanas depois, Alexandre fez outra descoberta sobre Joana. Chegou em casa mais cedo e a encontrou chorando baixinho no jardim, sentada em um banco com o rosto enterrado nas mãos. "Joana, o que aconteceu?" "Nada, seu Alexandre, tá tudo bem." "Claramente não tá. O que houve?" Joana hesitou antes de responder, enxugando as lágrimas. "É que hoje de manhã veio uma das amigas da dona Mariana. Ela não foi muito gentil comigo." "Como assim?" "Ela disse que eu estava me aproveitando da bondade de vocês, que queria me meter onde não era chamada. Disse que uma empregada devia saber seu lugar." Alexandre cerrou os punhos, a raiva subindo. "Quem foi, Joana?" "Não é necessário, seu Alexandre." "Joana! Quem foi?" "A dona Sofia." Alexandre conhecia Sofia.
Uma mulher arrogante, cheia de preconceitos, que sempre fazia questão de exibir sua suposta superioridade social. O que mais ela disse? Joana baixou o olhar, claramente incomodada. Disse que eu estava confundindo as coisas, que o Pedrinho não era meu filho e que eu devia parar de agir como se fosse a mãe dele. Disse que pessoas como eu deviam ter mais noção do nosso lugar. Alexandre estava fervendo de raiva. Joana, você sabe que isso não é verdade, né? Sim, senhor, mas doeu ouvir. E o pior é que o Pedrinho estava por perto e escutou tudo. Ele ficou muito bravo e me defendeu. Foi constrangedor. O Pedro te defendeu? Ele disse para Dona Sofia que eu era a melhor pessoa do mundo e que ela não podia ser má comigo. Ele ficou muito nervoso. Alexandre sorriu, apesar da raiva, orgulhoso do filho. Ele estava certo. E eu vou resolver essa situação. Seu Alexandre, por favor, não faça disso um caso. Não quero causar problemas entre a Dona Mariana e as amigas dela. Joana, você não está causando problema nenhum. O problema é a falta de educação de pessoas que se acham superiores aos outros. Naquela noite, Alexandre conversou com Mariana sobre o incidente. Mariana, a Sofia esteve aqui hoje. Sim, por quê? Ela foi desrespeitosa com a Joana. Como assim? Alexandre relatou o que acontecera. Mariana ficou visivelmente irritada, batendo a mão na mesa. Eu não sabia disso. Se soubesse, tinha colocado ela para fora na hora. O Pedro escutou tudo e ficou muito mal. Meu Deus, coitado do Pedro. Ele adora a Joana. Mariana, não quero mais esse tipo de gente na nossa casa. Se as tuas amigas não podem tratar nossos funcionários com respeito, não são bem-vindas. Concordo completamente. Vou falar com a Sofia amanhã e deixar bem claro que esse comportamento não é aceitável. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Alexandre estava no escritório quando recebeu uma ligação de um conhecido, Ricardo Mendes, dono de uma empresa concorrente. Alexandre, soube que você tem uma empregada doméstica excepcional aí. Por que quer saber disso, Ricardo? A Sofia me contou que ela é muito boa com crianças especiais. Por coincidência, meu neto tem paralisia cerebral e estamos procurando alguém qualificado para cuidar dele. Queria fazer uma proposta para ela. Alexandre sentiu um aperto no estômago. Que tipo de proposta? O dobro do que você paga, mais benefícios, carro à disposição, plano de saúde completo para ela e a família, o que acha? A Joana não está à venda, Ricardo. Alexandre, sejamos razoáveis. Todo mundo tem um preço, e pelo que soube, ela é só uma empregada doméstica aí. Para mim, seria uma acompanhante terapêutica oficial. Ela já é nossa acompanhante terapêutica oficial. Ah, Sofia não mencionou isso. Bom, mesmo assim, minha proposta está de pé. Pode me passar o telefone dela? Não, Ricardo. A resposta é não. A Joana é parte da nossa família. Se mudar de ideia, me liga. Alexandre desligou o telefone, preocupado. Sabia que Ricardo não desistiria facilmente e que a proposta era extremamente tentadora para alguém na situação financeira de Joana. Ele decidiu não comentar nada sobre a ligação, mas ficou atento nos dias seguintes. Sua preocupação se mostrou justificada quando, 3 dias depois, Joana pediu para falar com ele. Seu Alexandre, recebi uma proposta de trabalho. O coração de Alexandre disparou. Que tipo de proposta? Para trabalhar como acompanhante terapêutica da família Mendes. Eles ofereceram... ofereceram muito mais do que eu ganho aqui. Você quer aceitar? Joana ficou em silêncio por um longo momento, visivelmente dividida. Seu Alexandre, eu não sei o que fazer. O dinheiro faria uma diferença enorme para minha família. Minha mãe poderia parar de trabalhar à noite, meu irmão poderia se dedicar só aos estudos, mas não consigo imaginar como seria deixar o Pedrinho. Ele se tornou muito importante para mim, e você se tornou muito importante para ele também. Eu sei, e é isso que está me deixando dividida. Tenho obrigações com minha família, mas também me sinto responsável pelo Pedrinho. Alexandre pensou cuidadosamente antes de responder. Joana, não vou tentar influenciar sua decisão, mas posso te fazer algumas perguntas? Claro. Você é feliz trabalhando aqui? Muito feliz. Sente que tem oportunidades de crescimento aqui com o curso de fisioterapia que eu estou pagando? Sim. E o Pedro? Como acha que ele reagiria se você fosse embora? Joana suspirou, os olhos marejando. Ele ficaria arrasado.
Ontem mesmo ele estava falando dos planos que temos para quando ele conseguir correr sem as muletas. Então, qual é realmente a sua dúvida? O dinheiro, seu Alexandre. Minha família precisa muito. Alexandre assentiu, compreensivo. Quanto te ofereceram? Joana disse o valor e Alexandre se surpreendeu. Era realmente uma quantia significativa. Joana, posso te fazer uma contraproposta? Como assim? Posso igualar o salário que ofereceram, além de manter os benefícios que já temos, o curso de fisioterapia e o plano de saúde. E posso incluir um plano de saúde para sua mãe e irmão também. Joana arregalou os olhos incrédula. Seu Alexandre, o senhor não precisa. Preciso sim. O Pedro precisa de você e você merece ser valorizada pelo trabalho excepcional que faz. Mas isso é muito dinheiro. Joana, você salvou meu casamento e me ajudou a me reconectar com o meu filho. Quanto vale isso? Joana começou a chorar, emocionada. Seu Alexandre, eu não sei o que dizer. Diga que vai ficar. Vou ficar. Claro que vou ficar. Naquela tarde, Pedro estava brincando no jardim quando viu Joana arrumando suas coisas. Ele correu até ela, preocupado, as muletas batendo no chão. Tia Joana, você está indo embora? Não, meu amor, vou ficar aqui com você, por muito, muito tempo. Pedro a abraçou com força, o rostinho colado ao dela. Que bom, porque ainda tenho muita coisa para aprender com você. E quando eu conseguir correr, vou correr para você todos os dias. E eu vou estar aqui esperando, meu guerreiro. Nos meses seguintes, a transformação na família continuou. Pedro progrediu ainda mais, conseguindo caminhar distâncias maiores e até correr alguns passos desajeitados, sempre com Joana ao seu lado, incentivando e comemorando cada conquista. Alexandre reduziu significativamente sua carga de trabalho, delegando responsabilidades e priorizando o tempo com a família. Ele e Mariana começaram a planejar passeios juntos, como idas ao parque e viagens curtas, coisas que nunca haviam feito antes. Joana, agora oficialmente reconhecida como acompanhante terapêutica, avançava no curso de fisioterapia com dedicação, aplicando o que aprendia direto no trabalho com Pedro. Sua família também sentiu o impacto, a mãe dela deixou o trabalho noturno e Lucas pôde se concentrar nos estudos, sonhando em entrar na universidade. A casa, que antes era marcada pela distância e pelo silêncio, agora vibrava com risadas, conversas e momentos compartilhados. Joana não apenas mudou a vida de Pedro, mas trouxe de volta o senso de família que Alexandre e Mariana haviam perdido. E, acima de tudo, Pedro sorria todos os dias, cumprindo o desejo mais profundo de Joana, que ele acreditasse em si mesmo e fosse feliz. Algumas semanas depois, algo inesperado aconteceu e encheu todos de surpresa. Mateus estava fazendo seus exercícios matinais na praça perto de casa, no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, quando conseguiu algo incrível. Ele correu. Não foram muitos metros, apenas alguns passos rápidos, mais velozes que uma caminhada comum. Pai! Tia Luísa! Eu corri! Gritou Mateus com o rosto iluminado de alegria. João, seu pai, e Luísa, a tia que sempre esteve por perto, correram até ele, cheios de emoção. Mateus! Isso foi demais, meu filho! Exclamou João, envolvendo o menino em um abraço apertado. Meu pequeno guerreiro agora é um atleta! Disse Luísa, também o abraçando com carinho. Mateus sentiu uma pontada de dor, mas isso não apagou seu sorriso. Agora posso brincar com as outras crianças de igual para igual, exclamou ele. Pode sim, meu amor. Você pode fazer tudo o que quiser, respondeu João com orgulho nos olhos. Naquela noite, em sua casa no bairro de Moema, João refletiu sobre os últimos meses. Ele quase perdeu a conexão com sua família por causa do trabalho intenso na empresa de tecnologia onde era gerente. Mas Luísa, a dedicada cuidadora que entrou na vida deles, não só ajudou Mateus a superar suas dificuldades motoras, mas também trouxe harmonia de volta à família. Alguns meses depois, chegou o grande dia da formatura de Mateus no maternal, na escolinha Brincar e Aprender, um momento especial em que as crianças mostrariam suas habilidades e conquistas. João havia cancelado todos os compromissos de trabalho para estar lá. Pai, você tem certeza que vai conseguir vir? Perguntou Mateus na manhã do evento, enquanto tomavam café da manhã com pão de queijo e suco de laranja. Absoluta, campeão! Não perderia isso por nada nesse mundo. E a tia Luísa também vai, né? Claro! Somos sua torcida oficial, respondeu Luísa, dando uma piscadela para o menino. Na escola, Mateus estava nervoso.
Ele tinha preparado uma apresentação especial para mostrar como superou suas limitações motoras. Tia Luísa, e se eu cair na frente de todo mundo? Perguntou ele enquanto ajustava a camiseta do uniforme com o logo da escola. Mateus, você já caiu várias vezes nos nossos treinos no Parque Ibirapuera e sempre se levantou. Se cair hoje, vai se levantar também. Mas sabe o que eu acho? Que você não vai cair. Por que você está tão segura? Porque você é o menino mais determinado que eu conheço e treinou muito para esse momento. Quando chegou a hora de Mateus se apresentar, ele caminhou até o centro do palco sem as muletas, algo que já era uma grande conquista. O público, formado por pais, professores e amiguinhos, ficou em silêncio percebendo que algo especial estava por vir. Meu nome é Mateus Silva, começou ele com a voz firme, apesar do leve nervosismo. Quando eu era menor, não conseguia andar direito, precisava de muletas e tinha medo de tentar coisas novas. João e Mariana, a mãe de Mateus, assistiam da plateia com os olhos marejados. Luísa, ao lado deles, também estava emocionada. Mas aí, eu conheci uma pessoa muito especial. A tia Luísa me ensinou que, quando a gente treina e não desiste, pode conseguir qualquer coisa. Ela me ensinou a ser forte, corajoso e a acreditar em mim mesmo. Então, Mateus fez algo que surpreendeu a todos. Ele correu de uma ponta ao outro do palco, com equilíbrio perfeito, sem hesitar. O público prendeu a respiração e, quando ele parou, explodiu em aplausos. Quero dedicar essa corrida a 3 pessoas, disse Mateus ofegante, mas com um sorriso radiante. Ao meu pai, que aprendeu a ser meu melhor amigo, a minha mãe, que sempre cuidou de mim, e a tia Luísa, que me ensinou que eu posso voar se eu quiser. A plateia foi ao delírio, com palmas e gritos de apoio. João chorava abertamente, assim como Mariana e Luísa, que tentava disfarçar as lágrimas. E agora, quero mostrar uma coisa que aprendi. Tia Luísa, vem aqui. Luísa ficou surpresa, mas subiu ao palco a pedido do menino. Essa é a tia Luísa, disse Mateus ao público. Ela é a pessoa mais importante da minha vida depois dos meus pais. Ela acreditou em mim quando nem eu acreditava. E quero dizer para todo mundo que ela é a melhor professora do mundo. Mateus abraçou Luísa no palco e a plateia se levantou em uma ovacionada calorosa. João e Mariana também subiram ao palco, abraçando Mateus e Luísa em um momento de pura emoção. Pai, disse Mateus ainda no palco, pode falar uma coisa para todo mundo? João pegou o microfone com a voz embargada. Meu filho tá certo. A Luísa não é só nossa funcionária. Ela é da nossa família. Ela trouxe meu filho de volta para mim e transformou nossa casa num lar de verdade. A plateia aplaudiu novamente e Mateus, com um sorriso que iluminava o ginásio da escola, sentiu que naquele momento ele realmente podia voar. Ela salvou meu filho, salvou meu casamento e me ensinou o que realmente importa na vida. O público aplaudiu calorosamente e Luana, emocionada, deixava lágrimas escorrerem pelo rosto. Após a apresentação na escola, várias pessoas se aproximaram de André e Mariana para parabenizar o pequeno Miguel e conhecer Luana. Muitos pais de crianças com necessidades especiais estavam curiosos sobre os métodos que ela utilizava. Vocês deveriam pensar em abrir um centro de terapia, sugeriu uma mãe com entusiasmo. Há tantas crianças que poderiam se beneficiar do trabalho da Luana. André olhou para Luana, que conversava animadamente com outras mães sobre exercícios e técnicas de motivação, gesticulando com energia. Sabe, Mariana, disse ele à esposa em um tom pensativo, talvez essa não seja uma má ideia. Como assim? Perguntou Mariana surpresa. Um centro de terapia, especializado em crianças, com a Luana como coordenadora depois que ela se formar. Você investiria nisso? Eu investiria, respondeu André com convicção. E sabe por quê? Porque vi com meus próprios olhos como o trabalho dela pode transformar a vida de uma criança e de uma família inteira. Naquela noite, em casa, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, André chamou Luana para conversar. Luana, posso te fazer uma pergunta meio maluca? Claro, seu André, respondeu ela com um sorriso curioso. Você já pensou em ter seu próprio centro de terapia algum dia? Luana riu, surpresa. Seu André, este é um sonho muito grande para alguém como eu. Por que diz isso? Porque abrir um centro de terapia exige muito dinheiro, muito conhecimento, muita experiência. Eu ainda estou aprendendo, só estou no 3º ano da faculdade de fisioterapia. E se eu te dissesse que estou disposto a investir nesse sonho, continuou André com um brilho nos olhos. Luana parou de sorrir, surpresa. Como assim? Estou pensando em abrir um centro de terapia para crianças com necessidades especiais,
Um lugar onde cada criança receba o mesmo cuidado e atenção que você deu ao Miguel. E eu gostaria que você fosse a coordenadora terapêutica. Seu André, o senhor está falando sério? Completamente sério? Completamente sério, afirmou ele. Claro, você precisaria terminar a faculdade primeiro, talvez fazer algumas especializações, mas o projeto pode ser construído aos poucos. E o Miguel, ele continuaria sendo sua prioridade. Na verdade, ele poderia ser uma espécie de embaixador do centro, mostrando a outras crianças que é possível superar desafios. Luana ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a ideia. Seu André, se isso realmente acontecer, seria o maior sonho da minha vida se tornando realidade. Então, vamos fazer acontecer, disse André com um sorriso confiante. 2 anos depois, o Centro de Terapia Infantil Luz da Esperança foi inaugurado no bairro do Morumbi, em São Paulo. Era um espaço moderno, colorido, com salas equipadas com tecnologia de ponta e uma equipe de profissionais dedicados. Luana, agora formada em fisioterapia e com especializações em pediatria, assumiu o papel de coordenadora terapêutica. Miguel, agora com 6 anos e correndo com energia, estava presente na inauguração como convidado especial. Ele se tornara o símbolo do centro, inspirando outras crianças com sua história de superação. Tia Luana! Exclamou Miguel correndo em sua direção no dia da inauguração com um sorriso radiante. Você conseguiu! Agora você tem seu próprio lugar para ajudar as crianças. Consegui, meu pequeno guerreiro, respondeu Luana, ajoelhando-se para abraçá-lo. E sabe quem me inspirou a nunca desistir? Quem? Perguntou Miguel com os olhos brilhando. Um menininho valente que me ensinou que quando a gente acredita e trabalha duro, os sonhos viram realidade. André observava a cena com orgulho do outro lado do salão decorado com balões coloridos. Sua empresa, uma incorporadora de sucesso no ramo imobiliário, agora tinha um novo propósito. Além dos negócios tradicionais, ele criou uma divisão de responsabilidade social que financiava projetos como o Centro Luz da Esperança. André, disse Mariana, aproximando-se dele com um copo de suco na mão, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa, respondeu ele olhando para a esposa, mas não me arrependo de nada do que fizemos depois que aprendi a lição. E qual foi a lição? Perguntou Mariana com um sorriso suave. Que às vezes, as pessoas mais importantes das nossas vidas chegam de forma inesperada, e que o amor e a dedicação valem mais do que qualquer quantia de dinheiro. Miguel correu até os pais, com o rosto iluminado de alegria. Papai, mamãe, viram quantas crianças vieram hoje? A tia Luana disse que vai ajudar todas elas a ficarem fortes como eu. Sim, vimos, meu filho. E sabe qual é a melhor parte? Qual? Perguntou Miguel curioso. É que tudo isso começou porque uma pessoa especial decidiu acreditar em você quando você mais precisou. Miguel sorriu e olhou para Luana, que conversava com os pais de outras crianças, gesticulando com entusiasmo. Papai, posso te contar um segredo? Claro, filho. Eu sempre soube que a tia Luana era especial, disse Miguel com o sorriso travesso. Desde o primeiro dia em que a Luana entrou na nossa casa, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, senti que ela ia mudar a nossa vida para sempre. E como você sabia disso, Miguel? Perguntei ao meu filho enquanto estávamos sentados no quintal, sob a sombra de um ipê amarelo que florescia naquela primavera. Porque ela me olhava como se eu fosse normal, não como se eu tivesse quebrado, respondeu ele com aquela sabedoria que só as crianças têm. Ela me olhava como se eu pudesse conquistar qualquer coisa, como se minhas pernas, que naquela época mal me sustentavam, fossem apenas um detalhe e não uma barreira. André sorriu, sentindo o peito aquecer com as palavras do filho. Era impressionante como Miguel, mesmo com apenas 6 anos, havia entendido algo que ele, um homem adulto, dono de uma incorporadora de sucesso, demorou tanto para compreender. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, nos títulos ou no dinheiro, mas na capacidade de doar-se aos outros, de enxergar além das limitações e inspirar quem está ao seu redor. Alguns meses após a inauguração do Centro de Terapia Infantil Luz da Esperança, no coração do Morumbi, André recebeu uma ligação inesperada enquanto tomava um café em seu escritório no Itaim Bibi. Era Ricardo Mendes, um velho conhecido do mercado imobiliário, um empresário competitivo que anos antes havia tentado contratar Luana para trabalhar com sua família. André, preciso falar com você,
disse Ricardo, com um tom sério, mas sem a arrogância que André lembrava de outros tempos. Sobre o que, Ricardo? Perguntou André, curioso, enquanto olhava pela janela os arranha-céus da Avenida Faria Lima. Sobre o centro de terapia que vocês abriram. Meu neto, o Caio, está sendo atendido lá há 3 meses. Sério? E como ele está se saindo? Perguntou André, já imaginando a resposta, mas querendo ouvir os detalhes. Por isso estou ligando. É extraordinário, André. Em 3 meses, o Caio fez progressos que não conseguiu em 2 anos de terapias tradicionais em outros lugares. Ele está falando mais, se movimentando melhor e, pela primeira vez desde o acidente de carro que o deixou com sequelas, ele parece realmente feliz. André sorriu, sentindo orgulho da equipe que Luana liderava. A Luana é realmente excepcional, disse ele com simplicidade. É mais do que isso, André, continuou Ricardo com entusiasmo. Todo o time dela é diferente. Eles não tratam as crianças como pacientes, como casos clínicos. Eles tratam cada uma como um ser humano único, especial, com sonhos e potencial. Meu neto está sorrindo de novo, André. Ele chega em casa contando histórias sobre as atividades, sobre como a tia Luana e os outros terapeutas o incentivam. Fico muito feliz em saber disso, Ricardo, respondeu André, genuinamente comovida. André, preciso te pedir desculpas, disse Ricardo após uma pausa. Por quê? Perguntou André, intrigada. Por ter tentado tirar a Luana de vocês anos atrás. Naquela época, eu a vi apenas como uma profissional capacitada, uma fisioterapeuta com talento. Não entendia que ela era parte da família de vocês, que havia uma conexão muito mais profunda, algo que ia além do trabalho. Eu queria contratá-la para meu neto, mas não percebi o impacto que ela tinha na vida do Miguel e de vocês. André respirou fundo, lembrando-se daquele momento, anos atrás, quando Ricardo tentou convencer Luana a mudar de emprego com uma proposta financeira tentadora. Entendo, Ricardo. Agora vejo que ela estava no lugar certo, com as pessoas certas. Se eu tivesse conseguido levá-la naquela época, talvez ela nunca tivesse tido a chance de se tornar quem é hoje e de liderar um projeto como o Centro Luz da Esperança. Talvez, concordou André com um leve sorriso. Enfim, continuou Ricardo, queria te agradecer por não ter permitido que eu cometesse essa besteira e te parabenizar por ter visto o potencial dela antes de qualquer um de nós. Você e a Mariana construíram algo incrível e eu sou grato por meu neto fazer parte disso. Após desligar o telefone, André ficou pensativo, olhando para a xícara de café que esfriava sobre a mesa. Era curioso como as coisas tinham se desengolado. Se ele tivesse cedido à pressão de Ricardo anos atrás, se tivesse deixado Luana ir embora, tantas vidas seriam diferentes. Miguel, que na época mal conseguia andar sem apoio, talvez não tivesse alcançado os progressos extraordinários que exibia hoje, correndo pelo quintal e jogando futebol com os amigos da escola. Seu casamento com Mariana, que enfrentava crises silenciosas por conta das pressões do trabalho e das preocupações com Miguel, talvez não tivesse se fortalecido como aconteceu. E as dezenas de crianças que agora frequentavam o Centro Luz da Esperança, com suas salas coloridas, equipamentos modernos e uma equipe dedicada, não teriam a oportunidade de receber o mesmo cuidado transformador que mudou a vida de Miguel. Naquela tarde, quando Miguel chegou da escola, pulando do ônibus escolar com a mochila nas costas, André estava esperando no quintal de casa, no mesmo jardim onde tudo havia começado anos atrás. O ipê amarelo ainda estava lá, agora com flores ainda mais vibrantes, e o sol de fim de tarde iluminava o rosto sorridente de Miguel. Papai, você está aqui cedo hoje? Perguntou o menino, jogando a mochila no chão e correndo para abraçar o pai. Pois é, filho, respondeu André, bagunçando o cabelo cacheado do menino. Queria conversar com você sobre uma coisa. Sobre o quê, papai? Perguntou Miguel, sentando-se na grama ao lado do pai. Sobre aquele dia em que cheguei em casa e te vi ajudando a Luana a limpar o chão, disse André com um sorriso nostálgico. Miguel riu, lembrando-se. Eu me lembro daquele dia. Você ficou surpreso porque nunca tinha me visto fazer exercícios, e eu estava lá tentando varrer o chão com a tia Luana. Exatamente, disse André com os olhos brilhando. E sabe o que eu estava pensando naquele momento? O quê? Perguntou Miguel, inclinando a cabeça, curioso. Que você era o menino mais corajoso que eu já vi na vida. Lá estava você,
com todas as suas dificuldades, com as pernas que mal te obedeciam, tentando ajudar alguém que estava cuidando de você. Você não estava pensando nas suas limitações. Só queria ajudar a tia Luana. Mas era normal ajudar a tia Luana, papai, disse Miguel com simplicidade. Ela sempre me ajudava, então eu queria ajudar ela também. Exatamente, filho, disse André com a voz embargada. E foi isso que me fez perceber quem você realmente era. Você não era só um menino com limitações, como eu às vezes pensava, preocupado com os diagnósticos e os tratamentos. Você era um menino generoso, determinado e carinhoso. E agora? Agora eu sei que aquele dia mudou nossa família para sempre, porque foi quando eu aprendi a te ver de verdade, a enxergar o menino incrível que você é, e quando aprendi a valorizar pessoas como a Luana, que acreditam no potencial de cada um. Miguel ficou pensativo por um instante, arrancando uma folhinha de grama e brincando com ela entre os dedos. Papai, posso te contar uma coisa? Claro, filho, disse André, inclinando para ouvir. Aquele dia também mudou minha vida, disse Miguel com um sorriso tímido. Como assim, André? Perguntou André surpreso. Porque foi o primeiro dia que você me olhou como se eu fosse especial de um jeito bom, não especial de um jeito triste, como as pessoas olhavam antes, com pena. André sentiu os olhos marejarem e uma tirla desceu pelo rosto. Ele abraçou Miguel com força, tentando conter a emoção. Miguel, você sempre foi especial de um jeito bom. Eu fui o bobo que demorei para perceber isso. Tudo bem, papai, disse Miguel com um sorriso largo, abraçando o pai de volta. O importante é que agora você sabe, e a tia Luana também sabe, e agora tem um monte de crianças no centro que vão saber, porque ela vai ajudar todas elas a se sentirem especiais de um jeito bom, como eu. André riu, limpando as lágrimas com as costas da mão. É verdade, filho. E tudo isso começou porque uma pessoa especial decidiu acreditar em você quando você mais precisou. E agora esse mesmo acreditar está mudando a vida de tantas outras crianças. Ficaram em silêncio por um momento, observando o jardim no bairro do Brooklyn, em São Paulo, onde Miguel havia dado seus primeiros passos sem muletas, onde Luana passara incontáveis horas ensinando, incentivando e acreditando, onde uma família havia se reencontrado. Papai, disse Miguel quebrando o silêncio com sua voz cheia de curiosidade. Sim, filho, respondeu André olhando para o menino que brincava com uma florzinha que arrancara do chão. Você acha que todas as famílias têm uma Luana? Como assim? Perguntou André intrigado. Uma pessoa que chega e muda tudo para melhor, que ajuda a gente a ser melhor, explicou Miguel com os olhos brilhando. André pensou na pergunta, sentindo o peso e a beleza daquela reflexão. Acho que nem todas as famílias têm a sorte de encontrar uma Luana, Miguel. Mas acredito que todas têm a chance de ser uma Luana para alguém. Como assim? Perguntou o menino franzindo a testa. Podemos ser para outras pessoas o que a Luana foi para nós. Podemos acreditar nas pessoas quando elas não acreditam em si mesmas. Podemos ajudar outras pessoas a descobrirem do que são capazes, disse André com um sorriso suave. Miguel sorriu, entendendo. É isso que a gente está fazendo no centro da tia Luana, né? Exatamente, filho. Estamos ajudando outras famílias a descobrirem o que nós descobrimos, que o amor e a dedicação podem superar qualquer obstáculo. Nesse momento, Luana chegou do trabalho, como fazia todos os dias, estacionando sua bicicleta na entrada da casa. Miguel correu até ela, como sempre fazia, com um sorriso que iluminava o quintal. Tia Luana, como foi o dia no centro? Perguntou ele, pulando de excitação. Foi maravilhoso, meu guerreiro, respondeu Luana, abaixando-se para abraçá-lo. Hoje, uma menininha chamada Sofia conseguiu dar seus primeiros passos, igualzinho como você fez há alguns anos. Ela estava tão feliz, Miguel, estava radiante. Sério? E o que ela disse? Perguntou Miguel com os olhos arregalados. Ela disse que queria ser forte como Miguel Santos, respondeu Luana com um sorriso orgulhoso. Miguel ficou vermelho de orgulho, tentando esconder o sorriso tímido. Sério que ela disse isso? Disse sim, meu guerreiro. Você virou uma inspiração para muitos meninas e meninas lá no centro. André observava a interação entre Miguel e Luana, notando como mesmo depois de todos esses anos, eles mantinham a mesma conexão especial do primeiro dia. Uma ligação que começou com pequenos gestos de confiança e cresceu para transformar vidas. Luana, disse André, se aproximando, posso te fazer uma pergunta? Claro, seu André.
respondeu ela, levantando-se e ajeitando os cabelos cacheados. Você já se arrependeu de alguma coisa? De ter ficado aqui com a gente, mesmo tendo recebido outras propostas de trabalho? Perguntou ele com sinceridade. Luana olhou para Miguel, que brincava com uma bola ali perto, e depois para André com um sorriso sereno. Seu André, se eu tivesse ido embora, teria perdido a chance de ver esse menino se tornar o jovem incrível que ele é hoje. Teria perdido a chance de ver a família de vocês se fortalecer, de ver o senhor e a dona Mariana se reconectarem, e mais importante, teria perdido a chance de realizar um sonho que eu nem sabia que tinha. Que sonho? Perguntou André curioso. O sonho de fazer a diferença na vida de dezenas de crianças, não só de uma. O sonho de ter uma carreira que eu amo, não só um emprego, o sonho de fazer parte de uma família que me valoriza pelo que eu sou, não só pelo que eu faço, disse Luana com os olhos brilhando de emoção. Miguel, que ouvia a conversa, correu de volta e abraçou Luana com força. Tia Luana, sabe o que é o melhor de tudo? O que, meu amor? Perguntou ela, rindo. É que nossa história não acabou, ela está só começando. Como assim? Perguntou Luana, intrigada. Porque agora você vai ajudar um montão de crianças, como me ajudou. E eu vou estar lá para ajudar também, para mostrar para elas que dá para conseguir qualquer coisa, exclamou Miguel com entusiasmo. Luana olhou para André e Mariana, que haviam se aproximado e agora formavam um pequeno círculo no jardim, sob a luz dourada do entardecer. Sabe, disse ela, com a voz suave, quando era criança, lá em Salvador, minha mãe sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Naquela época eu não entendia muito bem o que ela queria dizer. E agora você entende? Perguntou Mariana com um sorriso caloroso. Agora eu entendo que cada um de nós estava exatamente onde precisava estar, na hora certa. O Miguel precisava de alguém que acreditasse nele. Vocês precisavam se reconectar como família. E eu precisava descobrir meu propósito na vida. Respondeu Luana com lágrimas nos olhos. E você descobriu? Perguntou Miguel olhando para ela com admiração. Descobri, meu guerreiro. Meu propósito é ajudar crianças e famílias a encontrarem a sua própria força. E tudo começou aqui, neste jardim, com um menininho valente que me ensinou que os maiores milagres acontecem quando a gente não desiste, disse Luana acariciando o rosto de Miguel. André olhou ao redor vendo sua família reunida no mesmo jardim onde tudo começou. Miguel, agora um menino saudável, confiante, correndo e rindo com uma energia que anos antes parecia impossível. Mariana, sua esposa, que havia descoberto a força do amor deles em meio às dificuldades. E Luana, que deixara de ser apenas uma fisioterapeuta contratada para se tornar uma filha do coração, uma peça essencial na história deles. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Disse André com a voz carregada de emoção. O que, papai? Perguntou Miguel, curioso. Que às vezes a gente acha que está dando uma oportunidade para alguém, quando na verdade é essa pessoa que está nos dando a maior oportunidade das nossas vidas. Oportunidade de quê? Perguntou Miguel, franzindo a testa. Oportunidade de sermos melhores, de amarmos mais e de fazermos a diferença no mundo, respondeu André olhando para cada um deles. Luana sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu André, quando comecei a trabalhar aqui, meu único objetivo era sustentar minha família em Salvador. Nunca imaginei que ia ganhar muito mais do que isso. O que você ganhou? Perguntou Mariana com curiosidade. Ganhei uma segunda família, ganhei um propósito, ganhei a chance de ver que é possível transformar vidas quando a gente age com amor, respondeu Luana com a voz embargada. Miguel olhou para os 3 adultos ao seu redor e abriu um sorriso largo. Sabe de uma coisa? Eu acho que a gente devia fazer isso todo dia. Fazer o quê? Perguntou Mariana, rindo. Nos reunirmos aqui no jardim e lembrarmos o quanto somos sortudos, porque tem muita gente no mundo que não tem o que a gente tem. E o que a gente tem, Miguel? Perguntou André, curioso pela resposta do filho. A gente tem amor, uma família que se importa e a tia Luana, que é a pessoa mais especial do mundo, exclamou Miguel com os olhos brilhando. André abraçou o filho, sentindo uma gratidão imensa por tudo que havia acontecido. Se alguém tivesse dito a ele anos atrás que uma fisioterapeuta contratada para ajudar seu filho mudaria completamente sua vida, ele teria rido, descrente. Mas agora ele entendia que os anjos nem sempre chegam com asas. Às vezes, eles chegam com um avental, um sorriso gentil e um coração cheio de amor. Miguel, você está certo, disse André apertando o menino contra o peito. Vamos fazer isso todo dia. Vamos sempre lembrar o quanto somos sortudos.
E vamos sempre lembrar, acrescentou Luana, que cada novo dia é uma chance de fazer a diferença na vida de alguém, assim como vocês fizeram na minha. Enquanto o sol se punha no jardim da família Santos, tingindo o céu de laranja e rosa, 4 pessoas que o destino uniu de forma inesperada se abraçaram, sabendo que suas vidas haviam sido transformadas para sempre por um encontro que parecia casual. Um empresário workaholic, uma fisioterapeuta determinada e um menino que só precisava de alguém que acreditasse nele.